NASA recently released new photos that show the drastic water levels of Lake Mead, which have reached a historic low. Lake Mead is also placing recreation on restriction due to the extreme drop of water levels. O principal trecho do Rio Colorado abriga um grande reservatório conhecido como Mead. A represa Hoover, que formou o Lago Mead, está localizada no Black Canyon, no deserto de Mojave, cerca de 30 milhas a leste de Las Vegas, em Nevada. O Lago Mead, quando em plena capacidade, é o maior reservatório dos Estados Unidos em termos de volume e o segundo maior em termos de área de superfície, atrás apenas do Lago Powell. Tem uma capacidade de armazenamento suficiente para manter todo o fluxo médio anual do Rio Colorado por um período de 2 anos. No entanto, está passando por uma seca histórica, com o rio e seus reservatórios em crise. As economias da região estão sofrendo à medida que o abastecimento de água da região seca. Entretanto, o declínio do nível da água descobriu coisas antes escondidas ou perdidas, algumas das quais têm sérias implicações para o nosso bem-estar. O que está acontecendo com o Lago Mead e por que ele está secando? Que segredos sinistros e descobertas aterrorizantes esperam debaixo d'água? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Las Vegas é famosa por suas brilhantes luzes neon que atraem muitos buscadores de diversão. No entanto, muitos foliões não sabem que o abastecimento de água na cidade do pecado vem do Lago Mead, que está em grandes dificuldades. Enquanto numerosos estados dependem do Lago Mead para o abastecimento de água, o lago não é natural e as culturas nativas americanas já viviam na região há 10 mil anos. Naquela época, o Rio Colorado fluía livremente em um ambiente mais úmido e fresco. Entretanto, quando a lendária represa Hoover foi construída, o fluxo do Rio Colorado foi reduzido e então desviado a fim de entregar água à região em expansão. O Lago Mead foi formado como resultado desse processo, que encheu a área circundante de água, e o Lago Mead é imenso. A área recreativa do Lago Mead abrange 1,5 milhões de acres e inclui não apenas o lago, mas também o Lago Mojave, a Baía de Las Vegas e regiões próximas. Quando cheio, Lake Mead se estende por 65 milhas da represa Hoover até Pierce Ferry. Tem uma largura máxima de 9,3 milhas e uma linha costeira extremamente irregular que se estende por 550 milhas. O Lago Mead é composto de 4 grandes bacias profundas, mas ligadas, que cobrem gargantas profundas e seus muros ao longo do histórico canal do Rio Colorado. Essas bacias são Gregg, Temple, Virgin e Boulder. Como as águas dentro das 4 bacias preservam as características das suas nascentes, elas são ecologicamente únicas. O lago também tem 4 estreitos de canyons, Iceberg, Virgin, Boulder e Black, bem como um braço do Lake Mead, Overton, de 32 milhas de comprimento que se estende ao sul dos rios Virgin e Muddy Rivers até a bacia da Virgin. Além disso, o Lago Mead, como a represa Hoover, atravessa as linhas do estado. A bordo de um barco, pode-se atravessar a fronteira entre Nevada e Arizona várias vezes. A área recreativa nacional do Lago Mead atrai mais de 8 milhões de visitas recreativas por ano, com aproximadamente metade de todos os turistas vindo do sul da Califórnia, com o restante vindo de Nevada, Arizona, Utah e outros estados ocidentais. O Lago Mead, por outro lado, é mais do que um parque e área de recreação. Foi criado para fornecer água para o fluxo de habitantes e visitantes a Las Vegas e aos arredores, bem como um meio de irrigação. Períodos prolongados de baixa precipitação resultam em menos água coletada nos lagos Mead e Powell, bem como menos queda de neve nas montanhas rochosas para derreter e conduzir o rio para jusante durante os meses mais quentes. Além disso, já que muita água foi alocada quando o Rio Colorado compactou as distribuições estaduais há um século atrás, menos água sempre correu através do sistema do que o acordo original pretendia. Inicialmente, cada estado era autorizado a tirar uma certa quantidade de água do rio a cada ano. Para ser claro, essa quantidade permitiu que os estados florescessem e se expandissem ao longo de um século. A quantidade, entretanto, foi baseada no que os cientistas mais tarde provaram ser uma avaliação imprecisa do fluxo do rio, fazendo com que o desenvolvimento ultrapassasse a água disponível para suportar o que estava lá. A América está pronta para pagar o preço por este erro, e os impactos da secagem do Lago Mead já estão sendo sentidos. O Departamento do Interior dos Estados Unidos foi obrigado a declarar falta de água na bacia inferior em 2021, exigindo cortes pela primeira vez sob padrões de emergência estabelecidos em resposta seca de 2007. A falta de água na camada 1 afetou notavelmente o Arizona e Nevada, que podem enfrentar grandes reduções nas alocações de água quando as regras de falta de água de camada 2 entrarem em vigor no final deste ano.
Mais cortes foram anunciados anteriormente em resposta aos níveis severamente baixos dos reservatórios nos lagos Meade e Powell. Foi alocado para o Arizona 21% menos água do que normalmente receberia no próximo ano para compensar a perda de água. Nevada e México perderão 8% e 7% cada um, respectivamente. Como os estados tomam sérias medidas para conservar os recursos, a seca já resultou em mudanças práticas. Mais de 12 bilhões de dólares da Lei de Infraestrutura do presidente Joe Biden e a recente aprovada Lei de Redução da Inflação foram reservados para fortalecer a infraestrutura de água e energia do Oeste e resolver questões relacionadas com a seca. Os policiais da água agora patrulham as casas no sul de Nevada em busca de delitos de lixo. As pessoas estão agora proibidas de cuidar da grama decorativa. No Arizona, a maioria da economia é obtida de um canal que abastece 80% da população do estado e sem o qual o setor agrícola-chave, bem como as cidades como Phoenix e Tucson, não poderiam ter crescido até seus tamanhos atuais. A Califórnia, por outro lado, evitou cortes no orçamento federal em ambos os anos. O Rio Colorado abastece entre 1/4 e 1/3 do tamanho total do abastecimento de água para a área sul do estado, sendo o estado que recebe a maior alocação anual. A água é desviada do rio e canalizada através de 2 grandes canais que desembocam no sul da Califórnia, fornecendo irrigação e energia hidrelétrica para os 600 mil acres de terras agrícolas da região. No entanto, isso não significa que a Califórnia esteja sem preocupações com a água. Mesmo com assistência federal, a indústria agrícola da Califórnia está sofrendo perdas significativas devido à falta de água. Com a queda do escoamento do norte da Califórnia, os distritos de irrigação estaduais enviaram menos água para os condados do sul. Com alocações decrescentes, alguns agricultores estão experimentando medidas de conservação, enquanto muitos decidiram reduzir a área cultivada e produzir menos colheitas em seu lugar. Com o lago secando, uma reviravolta mais interessante ocorre na forma de uma descoberta sobre o lago exposto, que seria invisível ao olho destreinado. Cientistas da UNLV descobriram rochas sedimentares misturadas com cinzas vulcânicas que não são vistas desde os anos 30. Então, o que tem essas rochas que animam os cientistas da UNLV? Muitos dos depósitos descobertos contêm cinzas de vulcões tão distantes quanto Idaho, Wyoming e Califórnia, de acordo com o exame da rocha exposta. As cinzas coletadas também choveram no sul de Nevada há aproximadamente 12 milhões de anos, de acordo com pesquisadores. Cinzas de erupções, mesmo moderadamente explosivas, podem viajar centenas de quilômetros da fonte, cobrindo áreas inteiras com qualquer lugar desde 1 centímetro até vários metros do material pesado, diz Eugene Smith, um professor emérito de geologia da UNLV. Os cientistas encontraram evidências de muitas erupções vulcânicas que ocorreram há milhões de anos em áreas como a área de Snake River Plain Yellowstone, o campo vulcânico sudoeste de Nevada e as cascatas ancestrais, que incluem o Mount St. Helens. As cinzas mais recentes identificadas em meio aos sedimentos vieram de uma erupção com 32 mil anos. Segundo os acadêmicos, isso levanta sérias preocupações porque até mesmo alguns milímetros de cinzas, especialmente quando molhadas, podem se tornar extremamente pesadas e derrubar linhas de energia e telecomunicações, assim como bloquear estradas. Até mesmo erupções vulcânicas moderadamente poderosas podem enviar cinzas a centenas de quilômetros de distância, cobrindo áreas a vários metros de distância com escombros pesados. As erupções recentes demonstraram que alguns milímetros de cinzas úmidas podem impedir a transmissão de energia. Quando inaladas, as cinzas de grão minúsculos, mas afiados, oferecem um sério perigo à saúde. Esses eventos de queda de cinzas podem perturbar as redes de transporte e abastecimento, fechar aeroportos e potencialmente ser um perigo para a saúde, acrescentou Smith. Governos locais devem desenvolver planos para lidar com esse tipo de ocorrência, assim como fazem para terremotos e enchentes. Embora o Vale de Las Vegas esteja atualmente muito longe de qualquer vulcão ativo, podemos e teremos cinzas desses vulcões que cairão sobre o sul de Nevada no futuro. Disse Smith, de acordo com a equipe da UNLV, pesquisar as camadas de cinza ajuda a calcular com que frequência a área de Las Vegas foi bombardeada com cinzas ao longo do tempo e pode ajudar a se preparar para futuras catástrofes de vulcões ativos distantes. No entanto, os mistérios do lago não param por aí. No mês passado, um conjunto de restos humanos foi recuperado das águas rasas do Lago Meade, marcando a 6ª vez este ano que o declínio do nível das águas revelou corpos do passado. O Serviço Nacional de Parques confirmou que um mergulhador avistou um osso humano, o que levou uma equipe de mergulho do parque até a localização dos restos do esqueleto. Não se sabe se o esqueleto e os restos mortais pertencem à mesma pessoa,
e o escritório do médico legista do condado de Clark está atualmente investigando conjuntos parciais de restos humanos previamente descobertos para descobrir quantas pessoas foram recuperadas das profundezas este ano. Ao contrário de achados anteriores, como o primeiro corpo descoberto em um barril em maio e considerado ligado a um assassinato da máfia nos anos 70, os médicos examinadores reconheceram um conjunto de restos mortais descobertos na região da Baía de Colville, como os de Thomas Earndt, um pai de 42 anos que se afogou em 2002. Este ano também viu a descoberta de uma série de relíquias interessantes de um passado distante, uma das quais é um navio afundado da Segunda Guerra Mundial que foi construído para transportar tropas para as batalhas em frente à praia durante o destacamento na Normândia. Um avião B-29, ainda sombreado pelas profundezas, também está se tornando visível pela primeira vez em décadas. Como os níveis da água continuam a cair, espera-se que mais artefatos e ossos apareçam. Você vai encontrar coisas no lago, é inevitável, disse Michael Green, professor associado de História da Universidade de Nevada, aos repórteres, salientando que a área inundada pelo lago feito pelo homem era rica em ruínas arqueológicas. Entretanto, apesar dessas descobertas, a seca causou mais destruição do que oportunidade de descoberta. As descobertas são indicadores de terríveis condições de seca que vêm afligindo a região oeste dos Estados Unidos e que só deverão piorar nos próximos anos. O que você acha desses achados feitos na esteira do declínio do Lago Mead? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.